passo a passo nos caminhos do Senhor, conhecendo sua palavra, meditando seu amor. Em Jesus Deus se revela, por Jesus Deus vem a nós. Eis meu Filho muito amado, escutai-o todos vós. Em Jesus Deus se revela, por Jesus Deus vem a nós. Eis meu Filho muito amado, escutai-o todos vós. Paz e bem, seja bem-vindo, bem-vinda a este encontro, mais um dia a dia, passo a passo nos caminhos do Senhor, conhecendo a sua palavra, meditando o amor infinito de Deus por cada um de nós, com a companhia de São Miguel, de São Gabriel. Eu ainda falei hoje, Miguel, Gabriel e Rafael, a gente precisa, mas não tem. Então, com a companhia de São Gabriel, que vem nos trazer o anúncio da paz, da bênção e da salvação de Deus por cada um de nós. Né? São Gabriel, que vem dizer a cada um de nós do amor infinito de Deus e anunciar a salvação para mim e para você. O convite não foi só para Maria, o convite é para cada um de nós e ecoa lá dentro dos nossos ouvidos, só precisamos ouvir. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, abençoada a sua vida, que Deus abençoe ricamente o seu lar, seus projetos, o seu momento, os seus filhos, os seus parentes, que Deus abençoe ricamente hoje o nosso dia, os nossos doentinhos, os nossos profissionais da saúde, os nossos governantes para que façam boas leis, esses candidatos que estão aí, para que a gente também tenha a luz do Espírito Santo para colocar homens, pessoas que, com temor a Deus, vão lutar pelo bem comum de cada um de nós. Que Deus também, neste dia, seque todas as nossas lágrimas. E como diz o Salmo, este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Este é o dia que Deus fez para nos trazer o anúncio que estamos esperando, do emprego, do trabalho, a alta médica para aquele parente nosso que está doente lá no hospital. Este é o dia que o Senhor fez para mim e para você, com boas novas, com alegria, com esperança, um novo dia, que talvez mesmo que nublado, mas tem o sol, e se está nublado é porque chuva de bênçãos que vão ser derramadas sobre nós. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegra-te. Onde quer que você esteja, alegra-te. Deus inclina o seu ouvido até onde nós estamos. Se a gente está lá no fundo do poço, Deus desce lá. Olha que coisa bonita, Deus inclina para ouvir o nosso gemido. Ainda que a gente esteja sem força de pedir a Deus, de clamar o socorro e o auxílio, Ele vem até nós e se inclina a cada um de nós para nos ouvir. E já no início deste dia, no início desse encontro, que nós possamos nos abrir diante de Deus, agradecendo, louvando, como somos convidados a abrir-nos ao amor de Deus, ao seu amor grandioso. Somos convidados a erguer um louvor, povos, nações do mundo inteiro, louvar a Deus porque a sua fidelidade é para sempre. Deus é fiel, Deus nos ama, Deus jamais nos abandona. Diga isso para si mesmo, para o seu coração, diga isso para você que está lutando com um mar de problemas e de dificuldades. E sinceridade, quem não está? Quando às vezes não é a doença, é o desemprego, a nossa vida é assim, o nosso corpo é frágil. E em muitos momentos dos nossos caminhos, nós tomamos decisões, fizemos escolhas erradas. Veio a doença física e espiritual, nós nos afastamos de Deus, da sua intimidade.
E foram acontecendo coisas. Então esse é o momento, esse é o dia, alegre-se. Diga a si mesmo, alegra-te. Porque este é o dia que Deus fez para nós, de um início de novos dias. Hoje em que nós estamos encerrando o mês de outubro, um mês lindo em que a Santa Madre Igreja, a Igreja Viva de Jesus, nos convidou a meditar a nossa missão, como cristão, como leigo batizado, como sacerdote religiosa, como engajado, como vida consagrada. Ele nos chama para o amor. Agradecer porque hoje é o último dia de um mês de outubro em que nós vivemos tantas coisas. Tivemos perdas de familiares, perdemos o emprego, recebemos notícias de exames que constataram que estávamos doentes. Teríamos que fazer uma hemodiálise ou teríamos que fazer uma quimioterapia. Ou tivemos notícia de um familiar que já não pode mais andar, de um vovô, uma vovó que está doente. Mas agradecer a Deus porque Ele caminhou conosco e Ele continua caminhando. Deus caminha conosco. Ele abre o mar para nós. Ali quando Moisés ergueu aquela vara que Deus manda, não era Moisés, não era a vara, era Deus que segurava com Moisés e que abria o mar. E Ele abre o mar e Ele nos convida hoje, a mim e a você, levanta-te, ergue-te. Abre esse mar de dificuldades, Deus é conosco. E agradecendo esse amor infinito do Pai, tantas bênçãos, o seu coração, nós também olhamos para dentro de nós mesmos, para perceber os momentos em que nós caímos no pecado, no ódio, na raiva, na violência, em que nós não usamos as palavras de amor, em que nós destruímos, em que ateamos fogo no mundo, em que nós não trazemos a paz necessária, em que nós procuramos cavar cisternas de águas salobres ao invés de procurar a fonte de água viva, que é gratuita e jorra constantemente do Pai. Pedir perdão por esses pecados, reconhecer que somos pecadores e reconhecendo que somos pecadores, pedir que Ele, pela sua misericórdia, nos perdoe e nos ajude na caminhada. E que Ele também nos conceda a graça de emendarmos de vida, para que a gente seja um novo homem renovado, uma nova mulher renovada, novos cristãos engajados no caminho do Senhor, sem abandonar essa caminhada. E agradecer a Deus, porque Ele inclina o seu ouvido para nós, Ele nos lava, Ele nos dá um novo coração, Ele nos renova, nos restaura e coloca em nós um espírito firme e decidido para continuarmos na caminhada do amor do Pai, para continuarmos cantando um louvor a Deus. Você que talvez tenha abandonado a missão de cantar para Deus, volta. Deus precisa de vozes para ajudar a louvar e levar todo o seu povo a cantar. E que o Espírito Santo de Deus esteja sempre conosco, renovando-nos e restaurando-nos. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. O que nós precisamos é de Deus, do seu caminho, da sua palavra, e por isso nós vamos dia a dia, passo a passo nos caminhos do Senhor, conhecendo mais do Pai, daquilo que Ele nos revela. E é até importante a gente perceber
as marcas da nossa história. Qual é as marcas que você traz em si, que eu trago da nossa história de vida? Eu não caí aqui de uma vez, Ézio, você não caiu aí, uma dona de casa, uma médica, uma dentista, uma agente de limpeza, um advogado, um político, um caminhoneiro, um pedreiro. Ninguém cai de uma vez. Nós temos uma história, uma caminhada pela qual passamos. De onde eu vim, o meu papai e a minha mamãe. Alguns de nós, não todos, teve uma época diferente de uma infância que não havia celular, zap, e a televisão era muito rara, mas tinha a rua para brincar, tinha bolinha de gude, soltar o papagaio, ficar na rua até lá pelas 8 horas da noite, depois tinha que ir para dentro dormir, lavava só os pés para poder ir para a cama, para não sujar o lençol. E nós vivemos esta história que nós trazemos em nós e que em muitos momentos contamos para os nossos filhos. Embora hoje já não tenha tanto tempo, antigamente nós ouvíamos histórias dos antigos, causos, aquelas coisas boas, né? Qual é a história que você traz hoje em si, a marca que você traz? Porque são marcas que nos fizeram chegar até aqui, são setas que nós fomos deixando no caminho, pegadas que nós fomos marcando. Nós fomos marcando o coração das pessoas, com boas ou más recordações, porque nós temos a falha humana, somos fracos. Então talvez tenhamos deixado apenas marcas e lembranças ruins para alguns, mas para outras deixamos lembranças boas. E nós também trazemos dentro de nós as lembranças boas e ruins. Mas o que é necessário é eu perceber que tudo isso me fez crescer, que tudo isso me trouxe aonde eu estou hoje. Quem teve que lavar roupa e às vezes passou até fome, hoje estudou, lutou, foi lá, cavou a sua profissão e o seu salário digno e hoje tem uma boa casa, tem um bom carro e é uma pessoa diferente. Quantos pais antigos, caboclão de pé no chão, que hoje são pais de filhos médicos famosos, de doutores, de juízes, como temos a história de um juiz que recentemente se aposentou, que ele ia para a escola descalço. E olha onde chegou. Porque é a nossa história, é o nosso crescimento, é a nossa vida. E assim é Deus conosco, caminhando conosco na nossa história. A mensagem, qual é a mensagem que eu e você hoje temos na vida? A mensagem de tudo aquilo que vivemos, que fomos apreendendo na nossa caminhada. Por quê? Porque hoje nós vamos estar vendo o como e o quanto Deus chegou até nós, né? Que é a transmissão da revelação divina, continuando. Em 1 Timóteo 2, 4, ele vem nos dizer que Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, que quer dizer de Cristo Jesus. Por isso é preciso que Cristo seja anunciado a todos os povos e a todos os homens e que assim a revelação chegue aos confins do mundo. Deus dispôs amorosamente que permanecesse íntegro e fosse transmitido a todas as gerações tudo quanto tinha revelado para a salvação de todos os povos. E é o que nós, seres humanos, fazemos. Quando nós passamos os ensinos da ciência, das letras, que as crianças vão aprendendo porque é preciso passar o conhecimento. Quando o governo se preocupa em que todos tenham uma vacina contra uma doença e aquilo é preciso ser multiplicado. Quando boas notícias precisam chegar até nós, quando nós precisamos saber como cuidar da nossa saúde, os afazeres, até lá no YouTube, quando você entra para ver uma receita, é preciso partilhar a boa notícia
de como ter uma vida tranquila, uma vida boa, como você ter acesso à educação. Então Deus também se preocupou, Ele quer que a salvação chegue até mim, até você, não só lá no seu povo antigo. Deus caminhou pelo deserto com seu povo, Deus entrou na arca com Noé e ele era a própria arca, que é a salvação. Depois Deus veio caminhando com Abraão lá no Monte Moriá, testando a fé, mas sabendo o coração dele. E Deus vem com os profetas até que ele se realiza total e plenamente no seu Filho Jesus. É a caminhada. Deus quer se revelar, mas para isso, o que acontece? Nós temos a igreja. A igreja, que é a nova arca de Noé, que é, vamos dizer assim, o seio virginal de Maria, a arca da aliança, que guarda todos os tesouros, que guarda todos os sacramentos para nós. E mais do que tudo, ela nos dá a tradição apostólica. Cristo, Senhor, em que toda a revelação do Deus Altíssimo se consuma, tendo cumprido e promulgado pessoalmente o evangelho antes prometido pelos profetas, mandou aos apóstolos que o pregassem a todos, como fonte de toda verdade salutar e de toda disciplina de costumes, comunicando-lhes assim os dons divinos. Então Jesus vem, mas como ele sabia que viria, ia morrer, ressuscitar, e que nós, seres humanos, como Tomé, fraquejamos na fé, ele deixou os apóstolos que viveram com ele dia a dia, ali, passo a passo, vendo os milagres, ele falando, contando todas as coisas. Olhem para mim que vocês veem o rosto misericordioso do Pai. E é isso que a Santa Mãe Igreja, a Igreja Viva de Jesus, passa para nós, o conhecimento, que é ouvir aquilo, transmitir aquilo que os apóstolos ouviram, que não teve aumento, que ninguém aumentou, que ninguém retirou, nada de tudo isso. Porque é tradição, porque não se muda nada. E os apóstolos, orientados por Jesus, batizaram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Passaram oralmente, através da sua voz, contando tudo o que viram e ouviram com Jesus e por palavras que ficaram nas Santas Escrituras. A tradição apostólica chega até nós, a boa nova, o evangelho que Jesus ama a cada um de nós, que ele é a salvação, através dos apóstolos que foram com o tempo sucedendo aos primeiros apóstolos de Jesus. Que eles foram ungindo pelo poder do Espírito Santo. E que se colocaram as suas vidas a serviço do anúncio deste evangelho, como o jornalista que vai estudar para dar as notícias, como o advogado que vai estudar para passar as leis, para que a gente tenha conhecimento dos nossos direitos, dos nossos deveres, os políticos que vão nos orientando como é feito a organização de se viver em sociedade. Também era preciso trazer esta salvação, mais do que tudo, acima de tudo a salvação, o amor de Deus. E foram passando, e nós temos os nossos bispos, que são os sucessores dos apóstolos, que junto ao Papa, na igreja, vão fazendo com que essa boa nova de Cristo não mude, não tenha acréscimo, nem decréscimo, mas que chegue a mim e a você íntegra, que é o próprio amor do Pai, que é o próprio amor de Deus. E para que esse evangelho seja permanente e conservado íntegro e vivo na igreja, ele tem a continuidade, é o zelo. Que muitos homens e mulheres religiosos, sacerdotes, consagrados, preferiram colocar a sua vida para serem arautos nesta igreja. Mais do que a igreja física lá do tijolo, com ornamentos de ouros, com coisas lindas, aquele piso fantástico, é a igreja peregrina que começou lá com Pedro,
que negou Jesus por 3 vezes, hein? Com Tomé, que não acreditava que Jesus tinha ressuscitado. Com cada um dentro da sua fraqueza, Deus conta conosco. É nesta nossa fraqueza, é neste nosso vaso, talvez muitas vezes rachado, como São Paulo diz, mas aqui dentro está o tesouro maior do mundo. A igreja, mais do que a igreja instituição, a igreja que somos nós, mas que nós precisamos conhecer. Tem até aquela música linda, ando devagar porque já tive pressa, e leva esse sorriso porque já chorei demais. Então é o tempo que vai nos ensinando que não adianta eu correr, eu preciso andar tranquilo, devagar. E agora eu estou sorrindo porque eu já chorei tanto que eu sei que eu encontrei a maturidade da vida. E é isso que Deus nos quer. Ele quer cada um de nós maduros. E Cristo desposa a igreja, a esposa de Cristo, para nos acolher. Como é bom quando a gente vai para a igreja, essa saudade que ainda nos dá da pandemia, embora a gente já possa ir, já temos que estar indo, mas tem que manter, né, a distância, de acordo com que os médicos, a saúde nos orienta, porque ainda não temos essa vacina. Mas é tão bom estar ali, sentir, é a casa do Pai. É como quando nós nos reunimos ou reuníamos na casa do papai e da mamãe, final de semana, uma vez por mês, 2 vezes no ano, ia passar as férias. A casa do pai, a casa da mãe. Por que a gente não separa Maria? Não tem como, não tem como. O pai está ali, Maria está do lado, o Filho, o Espírito Santo. E como é bom estarmos na casa do Pai, como irmãos, para receber o alimento, que é a igreja que nos dá. É ela que nos traz o sacramento, os ministérios que precisamos da nossa vida. Seja o matrimônio, o sacerdócio, o batismo para nós ingressarmos nessa família cristã. É lá que nós recebemos a primeira Eucaristia, o crisma. Tudo isso são dons que quem nos dá é a igreja através dos sucessores dos apóstolos, que são os bispos, que são os padres. E aí, essa transmissão oral que vai passando para cada um de nós, essa tradição que vem através das Santas Escrituras e que vem também dos nossos sacerdotes, dos nossos bispos, vai chegando até nós, vai passando até cada um de nós. E essa transmissão ela é realizada pela força do Espírito Santo. Porque nem eu, nem você, nenhum de nós, nem Papa Francisco, de si mesmo tem a força. Tem a luz e o discernimento, se não nos deixarmos e nos abandonarmos nas mãos de Deus e pedir que o Espírito Santo nos ilumine. A igreja é em Cristo como que o sacramento ou o sinal e instrumento da íntima reunião com Deus e da unidade de todo o gênero humano. Ah tá, mas então para encontrar com Deus eu tenho que estar na igreja? Você e eu somos igreja também. A nossa família, a nossa casa. Mas é lá na igreja, edifício, lá na casa do Pai, é que nós temos o alimento, é que nós vamos como irmãos ouvir a palavra, é que nós pedimos perdão e eu falo, olha, meu irmão, eu sou pecador, ora por mim, e o meu irmão também fala. E lá nós pedimos, porque lá a presença da Virgem Maria e de todos os santos, aqueles que antes de mim e de você trilharam esse caminho, já estão com o Pai. Sempre estiveram aqui e continuam, e são nossos intercessores para nos ajudar. É lá que nós recebemos, como meditamos já, a crisma, que entramos na fila para receber o alimento que fortalece o nosso espírito. É lá que nós ouvimos as instruções de como caminhar. É lá que aqueles homens que abandonaram tudo para viver a solidão e que muitas vezes sofrem, mas estão lá porque olham para nós como ovelhas necessitadas de ouvir
o quanto Deus nos ama. Nós, quando vamos para a casa de Deus, é porque nós somos como a corça, sedenta pelas águas vivas. E lá nós temos a água viva. Lá nós temos a água que jorra para nós. E nós precisamos, como família de Deus, estar lá. É lá que nós encontramos o sacerdote, que vai ouvir quando eu contar as minhas fraquezas, os meus pecados, e ali naquele momento, persona Christi, ele vai nos absolver os pecados e também nos dar uma direção e uma orientação. A igreja, ela é a nossa mãe. É através dela que renascemos para Deus, através do batismo. Por isso deve ser conhecida, amada, respeitada, obedecida e defendida. É a igreja viva de Jesus. Santa Teresa de Ávila, nos seus escritos, no caminho da perfeição, ela diz: procurai a limpeza de consciência e humildade, desprezo de todas as coisas do mundo e fé inabalável no que ensina a Santa Madre Igreja. A Igreja é a esposa de Cristo e por ela ele derramou o seu sangue. Nela vive o Senhor. Ela é a nossa garantia de paz, verdade e salvação. Ela é a casa onde nós nos sentimos protegidos, onde nós vamos ao encontro do Pai. Quando nós estamos lá sofridos com dor, entra dentro da igreja, ali naquele silêncio, ainda que seja durante a tarde, vá ali o sacrário, Jesus está ali, corpo, sangue, alma e divindade, conversa. Quantas pessoas que antes de fazer ou um bom negócio, ou de tomar uma decisão na sua vida, entra dentro da igreja, cheio de pavor, de turbilhões, e ali vai se acalmando, se acalmando, se acalmando, porque é aquele momento. Mas ainda que eu não vá, é preciso eu me colocar diante de Deus. E a igreja nos leva a isso. É a igreja que nos convida, que nos ensina o caminho a ser trilhado. É a igreja de Deus, a sua santa esposa, é a casa do Pai, que vai nos ensinando dia a dia como estar próximo deste Pai tão amoroso, tão grandioso. Papa Francisco nos lembra que a igreja nos convida, ensina a colocar em prática o projeto de Deus, o reino de Deus. Por isso precisamos sim estar lá, unidos e reunidos como irmãos, vivendo esse grande amor. Na casa de Deus, na casa do Pai, nos colocando totalmente abertos a esse amor infinito que vem a cada um de nós. A casa de Deus, a igreja, a casa do Pai. Bem-vindo, amigo, à casa de Deus, onde as portas se abrem de par em par e da longa jornada, espinhosa, aflitiva, em silêncio ali poderás descansar. Na casa de Deus, onde Ele te espera, ouvirá lindos hinos, cânticos espirituais. Acharás refrigério e a paz indizível em meio às tuas lutas e aos teus tristes ais. Na casa do Pai, tu irás receber o alimento perfeito para o teu coração. A palavra divina que edifica, enriquece, e tua vida enobrece, ó amado irmão. Bem-vindo, amigo, à casa de Deus. Vem depressa adorá-lo em sincera oração. Vem deixar os teus fardos, confessar teus pecados, pois o Pai quer te dar verdadeiro perdão. Não tardes, amigo, pois o Pai te aguarda para lhe dar salvação de braços abertos. Na casa de Deus, atento à palavra, te desviarás de caminhos incertos. Ao chegares, então, no templo de Deus, guarde em teu coração o que o Senhor te falar. Saberás que um dia também chegarás nas moradas celestes, o teu novo lar. A autora deste poema
tem o nome de Pérrima de Moraes Cláudio. Então, que a casa de Deus seja o nosso desejo de estar ali como irmãos, aonde a gente tudo pode, onde nós somos libertos do pecado, das dores, das angústias, aonde nós encontramos a salvação na casa de Deus, na casa do Pai, que nos espera com os braços abertos. Na casa do Pai, onde os nossos ais e nossas lágrimas encontram consolo certo. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de nós como uma galinha que protege os seus pintinhos. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, de nós, e neste momento peçamos que Ele entre nos nossos lares, a nossa casa, no profundo do nosso coração, porque amando a sua casa, nós também nos tornamos casa do Mundei, casa de Deus, onde Ele vai fazendo os seus milagres, onde Ele vai fazendo. Convide Deus para estar também na tua casa.
Você que às vezes não está podendo ir, você que está na cama, que está na cadeira de roda, você que está aí no hospital, vá pedindo a Deus, porque Ele cuida de mim, Ele cuida de você, Ele cuida de cada um de nós. O seu amor é infinitamente grandioso. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, de cada um de nós. Inclina os seus ouvidos e vem nos dizer, pelo arcanjo Gabriel, que este é o dia que o Senhor fez para nós, exultemos e nele nos alegremos. E Ele cuida de nós, Ele cuida de nós e Ele faz jorrar essa água viva, essa fonte de água viva. E nós, eu juntamente com Gabriel, com Maria, que está sempre aqui do lado, que está sempre junto conosco, vem fazer um convite a você, venha participar dessa comunidade católica Fonte de Água Viva, vem ser família Água Viva, venha ser uma gota nessa fonte para levar aos irmãos que precisam, vem saciar a tua sede, assim como a corça está sedenta, nós também. A corça consegue ouvir a água correndo por debaixo da terra e o cheiro desta água ela vai acompanhando até chegar nas fontes. Então venha você também, seja o que estiver passando, o que estiver vivendo, mande sua oração e venha beber nesta fonte de água viva e ser uma gota, levar também essa mensagem aos irmãos, ir lá no YouTube, se inscrever, deixar o seu like, partilhar pelo seu Face ou pelo seu WhatsApp, todos esses encontros, essas orações, esse momento. E por favor também ore por nós, nós precisamos de oração. Nós precisamos de estar sempre sob a luz do Espírito Santo para caminharmos nessa fonte de água viva junto com a nossa Santa Madre Igreja, a Igreja Viva de Jesus, e lembrando a todos que somos também do Mundei, a casa do Pai. E colocando-nos também em oração, intercedendo por nós, vindo participar conosco, levando as nossas palavras, que são palavras de Deus para os irmãos que necessitam, também te pedimos a doação, estendemos as nossas mãos e aquilo que tocar no teu coração. Aproveite, vá lá no celular, hoje a gente faz tanta coisa bancária, né? Você não precisa nem mais sair de casa, pegar fila, ficar com medo de pegar o Covid. Então, vá lá, o que tocar no seu coração. E nós agradecemos imensamente pelas suas orações, pelas doações que estão chegando, para que a gente possa construir cada vez mais e levar essa fonte de água viva a todos aqueles que necessitam, ao mundo todo, como o Pai mesmo colocou a tradição apostólica, que a Santa Madre Igreja leva nos seus sacramentos, nas suas palavras, na sua liturgia, no seu dia a dia, o Cristo que vem simples, pobre em Nazaré, dizer que aqueles que em mim confiarem e beberem dessa água, também deles fluirão rios de água viva. Obrigado por mais essa companhia. Fique sempre conosco. Quando você dá o like, você fica pertinho de nós, porque sempre que chegar um novo vídeo, você já é avisado, para não esquecer. Hoje, às 15 horas, nós temos as alegrias da coroa seráfica, né? As alegrias de Nossa Senhora, que mais do que beber na fonte, tornou-se aquela que gerou a fonte de água viva. E nos acompanhe. Segunda-feira nós temos as gotas de sabedoria. Terça-feira as Santas Armas da Cruz. Quarta as alegrias de São José. Quinta, cenáculo de amor com Maria. Sexta, oração com Maria. Envie as suas orações, também os seus pedidos. Vamos orar juntos nesta corrente de amor que vai cercar e abraçar o mundo. E sábado que vem, às 10 horas, estaremos novamente aqui. Dia a dia, passo a passo, nos caminhos do Senhor. Um grande abraço, um beijo no coração e não se esqueça, este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. E te convido a essa semana a gente meditar
ler, meditar, guardar no coração o Salmo 118. Dia a dia, passo a passo, nos caminhos do Senhor, meditando sua palavra, conhecendo seu amor, e conhecendo cada vez mais esse amor infinito de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele nos mostre sua face e tenha misericórdia de nós, que Ele volva o seu olhar para nós e nos dê a paz, e que Ele nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em Jesus